A paz do Senhor, meus irmãos, esse é o terceiro vídeo da série A Verdadeira História da Bíblia. Nós temos dois vídeos anteriores aqui e a partir desse vídeo nós estaremos falando um pouquinho da Reforma Protestante, dos homens que marcaram a história da igreja, se posicionando a favor da Bíblia Sagrada, que por através deles hoje nós temos acesso a essa literatura. Então, se você não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, eu vou deixar na tela final a playlist, vou deixar aqui também na descrição para que você possa acompanhar esses vídeos um após o outro, para que você venha entender o que nós estamos falando aqui. Também, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, não esquece de deixar a sua curtida e também deixar o teu comentário, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa distribuir para mais pessoas. Vamos então falar da história? Vamos falar sobre Jerônimo Savonarola, o grande precursor da Reforma, que viveu entre 1452 e 1498. Jerônimo Savonarola era um pregador que sentia a iminência do julgamento de Deus e por isso pregava contra os vícios, pregava contra os crimes e também contra a própria corrupção dentro da própria igreja. O resultado da sua pregação é que o povo abandonou as suas literaturas mundanas para ler o sermão desse jovem pregador. Eles também deixavam os cânticos na rua para cantarem agora ao Senhor. Em Florença, as crianças juntaram as máscaras carnavalescas e também os livros obscenos que levavam o povo à vaidade. Levaram tudo isso em praça pública e atearam fogo. Jerônimo era o terceiro dos 7 filhos da família. Nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico da corte do Duque de Ferrara e os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio, ele era o aluno mais esmerado, mas os estudos de filosofia falando sobre Platão e sobre Aristóteles deixaram a sua alma sequiosa. Quando menino, ele costumava orar. Quando cresceu, o ardor por orar e jejuar aumentou, e com isso ele passava horas e horas orando e jejuando. A igreja nesta época estava cheia de toda qualidade de vícios e pecados. Além disso, o luxo e a ostentação dos ricos em contraste aos pobres deixava ele muito triste. Ele passava muito tempo orando a Deus e Deus começou a falar com ele através de visões. Ele namorou uma vez com a moça florentina, mas o relacionamento não deu muito certo e ele abandonou a ideia de casar, se entregou inteiramente para a vida monástica. Ao se apresentar no convento, ele não pediu o privilégio para se tornar monge. Ele rogou que eles o aceitassem para que ele pudesse fazer os serviços mais vis, como o trabalho da cozinha, na horta ou até mesmo no mosteiro. E depois de passar 7 anos no mosteiro de Bolonha, Jerônimo vai para o convento de São Marcos, em Florença. E no primeiro ano em São Marcos ele foi instrutor de noviciados e depois se tornou um grande pregador do mosteiro. Sentia que o grande e terrível dia do Senhor estava perto e por isso ele pregava contra o pecado e contra a impiedade do povo, mas poucas pessoas vinham para lhe ouvir. Então ele resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciados. Certo dia, ao dirigir-se à feira, ele teve uma visão. Ele viu os céus abertos e passava diante dos seus olhos as calamidades que sobrevirão à igreja e uma voz que dizia: pregue isso para o povo. Convicto que aquela mensagem era do Senhor, ele voltou a pregar com voz de trovão. A sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que alguns que ouviam a sua pregação saíam pelas ruas atordoados sem falar nada. Seu ardor por oração crescia dia após dia e a sua fé crescia na mesma proporção. Em toda parte que Savonarola pregava o seu sermão contra o pecado, causava um grande terror nas pessoas. Muitos levantavam-se à meia-noite e ficavam nas ruas esperando a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lourenço Medici, tentou de todas as formas parar a pregação de Savonarola e fazer ele desistir de pregar contra o pecado e contra a corrupção naqueles dias. E nessa altura foi que Savonarola profetizou que tanto Lourenço como o Papa, como o rei de Nápoles, morreria dentro de 1 ano. E isso aconteceu. Depois da morte de Lourenço, Carlos VIII da França invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou as literaturas torpes para ler o sermão do pregador, e com isso também os ricos começavam a socorrer os pobres ao invés de oprimi-los. E foi nesse tempo que o povo fez a grande fogueira de Piazza de Florença, e ali queimaram muitos artigos que eram usados para sustentar seus vícios e suas vaidades.
Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado e excomungado, e em 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública com as frases: "O Senhor sofreu tanto por mim". Terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Apesar de sua morte, seus livros que falavam sobre humildade, oração e amor continuavam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo do precursor da reforma, mas não conseguiram apagar as verdades de Deus, que por seu intermédio ficou gravado no coração de todo o povo. Essa foi um pouquinho da história da vida de Jerônimo Savonarola, o precursor da grande reforma. Nos próximos vídeos estaremos falando sobre John Huss e também de Martinho Lutero. E para você que não acompanhou o primeiro e o segundo vídeo da série, eu vou deixar na playlist na tela final e também na descrição. E não perde os próximos vídeos. Não esquece de deixar o seu like e também se você está gostando desta série, se essas informações são úteis para você. Eu garanto para você que muitas pessoas, 90% dos cristãos, não conhecem a história da reforma protestante. E nós queremos aqui com esses vídeos passar um pouquinho de informação para você, para que nós possamos se apaixonar novamente ou amar novamente a palavra de Deus e estudá-la. Porque para que ela pudesse chegar até nós hoje, muitas pessoas entregaram, deram a sua vida, para que hoje nós tivéssemos em nossas mãos um exemplar da Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.